E aí, pessoal, beleza? Vamos falar hoje de meritocracia e vamos chutar o pau da barraca. Segura aí que na sequência a gente está de volta. E aí, estamos de volta. Vamos lá. Recentemente, conversando com alguns amigos, a gente falava sobre meritocracia, certo? O que é meritocracia? Primeira coisa, eu acho que a gente tem que começar pelo começo. O que é meritocracia? Meritocracia veio lá de 1950, tá? Um cara chamado Michael Jung, que fez um livro e tal, escreveu um livro, e aí ele citou a força e o poder da meritocracia, alguma coisa assim, o poder da meritocracia, sei lá, alguma coisa do tipo. E ele cunhou esse termo. Meritocracia, na verdade, é uma junção de palavras que vem do latim, que é mereu, que é ser digno, né, o mérito, enfim, e do cracia, que é poder. O cracia é grego, tá? E o mereu é do latim. Latim e grego se juntaram, meritocracia. E o que significa isso exatamente? Não é? Estabelecer uma ligação direta entre mérito e poder, né? Quem tem poder tem mérito e tal, quem tem mérito tem poder, nesse sentido, tá? E aí a gente traz isso para nossa realidade, meritocracia no Brasil, regime meritocrático, enfim, o que é isso, né? Basicamente, meritocracia significa que todo o indivíduo, você, eu, o indivíduo, é que ele é capaz de prosperar somente com as suas capacidades, sem precisar da ajuda da sociedade, dos familiares, enfim. Meritocracia é isso, é a capacidade do cara prosperar sozinho, graças àquilo que ele faz. Bom, isso tudo vem lá do tempo do Napoleão Bonaparte, da Revolução Francesa, enfim, começou por lá, tá? Aonde se quebrou aquela coisa de que os mais velhos tinham a prioridade por idade, não é? E aí deixou de ser assim por idade e eles começaram a aplicar desta forma, por mérito. O fato é que, trazendo isso para a nossa realidade, no Brasil, certo? O significado é esse da meritocracia, tá? O mérito é do Jung, do Michael Jung, que botou no livro lá e tal, e a partir daí isso vem se desenrolando. Um regime meritocrático, ou seja, quem trabalha, quem faz, ganha, merece e tal. Nas empresas isso é muito utilizado, certo? Um regime meritocrático. Tu trabalha muito, tu atinge as metas, tu alcança aquilo que o proprietário da empresa, o patrão quer, tu ganha aumento de salário, tu é nomeado por um cargo mais alto, enfim, por mérito, certo? Só que quando a gente traz essa realidade para uma discussão mais ampla, no sentido de um comportamento social, um norteamento social, eu acho que a gente pode dizer assim, tá? Meritocrático, aí já fica um pouco mais complicado, porque para que as pessoas vençam pelas próprias mãos, pelo próprio trabalho, pela própria luta, nós deveríamos partir do princípio que todos têm a mesma condição, que todas as pessoas têm a mesma oportunidade, certo? E isso não é uma realidade. A gente sabe que quem tem a oportunidade de estudar em melhores escolas acaba tendo mais conhecimento, ou pelo menos a oportunidade de ter mais conhecimento que um outro indivíduo que de repente precisa batalhar pelo café, pelo almoço, pela janta de todo dia. Né? Aquele cara que trabalha para comer, trabalha para comer, trabalha para comer. Ele não tem tempo de parar de trabalhar e estudar, por exemplo, para aprender alguma coisa. Aquele cara que já tem a comida garantida, ele não precisa se preocupar com isso. E nesse caso, eu uso como exemplo algumas pessoas que eu conheço que trabalham muito, certo? Mas que não conseguem atingir esse mérito.
que outras pessoas que eu conheço, que trabalharam muito também, conseguiram atingir esse mérito. Então, onde é que está a diferença dessas duas pessoas que trabalharam muito? Uma trabalhou muito, e se desse errado o trabalho dessa pessoa, a comida, a casa, a segurança dela estão garantidas. Ela não vai passar fome, ela não vai passar frio, ela não vai ficar na rua. Agora, a outra pessoa que trabalhou tanto quanto aquela, ou às vezes até mais, como ela tem que se preocupar com a comida dela, como ela tem que se preocupar com o frio que ela vai passar, como ela tem que se preocupar onde ela vai dormir, talvez ela não tenha as mesmas oportunidades que aquela outra. E aí essa questão de mérito fica desequilibrado na balança, sabe? E é por isso que a meritocracia, ela, no momento, infelizmente, eu particularmente, Axel, não creio que ela seja possível de ser aplicada no Brasil como um regime social. Eu acho que a gente pode pegar a meritocracia e aplicar ela em algumas áreas, em alguns assuntos objetivos, em algumas questões objetivas. Mas, genericamente, falar em meritocracia no Brasil é um pouco complicado. Tem um desenhista, deixa eu pegar o nome dele aqui, porque como ele é estrangeiro, eu não guardo de cabeça. O nome dele é Toby Morris. Toby Morris, eu vou botar aqui para vocês como é que se escreve o nome dele. E na descrição desse vídeo, eu estou colocando o link de acesso a um quadrinho que ele fez, uma tirinha, um desenho que ele fez, certo? Um cartoon, onde ele mostra exatamente isso. Essa diferença entre pessoas diferentes, a aplicação da meritocracia. É muito legal o quadrinho dele, é bem fácil de entender e tudo mais, e é bem real para a nossa vida. Bom, isso falando de meritocracia. Agora, vamos chutar o pau da barraca. Você sabe de onde é que veio a expressão chutar o pau da barraca? Primeiro lugar, vamos começar pelo começo. Você sabe o que significa chutar o pau da barraca? Chutar o pau da barraca significa a pessoa perder a paciência, ela não tem mais tolerância, ela agiu com raiva, com impulsividade, chutou o pau da barraca. Bom, essa história é muito legal. Essa história nos remete a muitos e muitos anos atrás, como vários ditados que eu venho falando por aqui. E é o seguinte, existia um conde chamado Conde de Eu, tá? Conde de Eu. E ele era genro do Dom Pedro II. Olha só essa, ele era genro do Dom Pedro II. E aí, quando ele assumiu a caçada ao Solano Lopes, porque ele foi caçar o Solano Lopes, o Conde de Eu, já tinha terminado a Guerra do Paraguai e ele estava caçando o Solano Lopes. E aí ele acordava cedo e os soldados, ele tinha costume de acordar muito cedo, o Conde de Eu, e os soldados estavam dormindo ainda nas barracas. Então o Conde chegava chutando o pau da barraca porque caía as barracas e acordava os soldados na marra, certo? E daí que veio a expressão chutar o pau da barraca. É porque o Conde de Eu chutava o pau da barraca para acordar os soldados de manhã cedo para a caçada ao Solano Lopes. E a partir daí veio esse ditado, foi se tornando um ditado popular em relação à intolerância, à falta de paciência. Acabou minha paciência, enchi o saco, fim de festa, vou chutar o pau da barraca. E daí veio essa expressão, chutar o pau da barraca. Tá certo? Curte aí, assina o canal, marca o sininho aí para receber a notificação e na sequência a gente volta com outra história legal. Eu tô cheio de ditados antigos para contar para vocês como é que surgiram esses ditados, certo? Segura aí, era isso.